mindset é outro, as ações são outra. O que vai nos levar para frente já não é mais o jeito que a gente veio trabalhando. Falar não, porque eu acho que não, me tira realmente do sério. E o porquê, o pra quê que você está fazendo aquilo, em que aquilo se conecta ao que a empresa quer construir como legado mesmo. A grande maioria está refém do algoritmo. Está refém. Nasceu refém, vai morrer refém. Estamos começando mais um podcast da Spread School. Eu sou Christian Schink, estrategista digital, professor e palestrante. E aqui do meu lado hoje, nessa mesa, está co-host comigo desse programa, Juliano Brenner-Hennemann, que é sócio-diretor executivo da SPR, professor da SPM e palestrante. Seja muito bem-vindo, Juliano. Bora lá, Cris. É uma satisfação estar aqui no podcast da Spread School, que é a iniciativa de conhecimento da SPR. Esse mesmo conhecimento que a gente entrega em altíssimo nível, em grandes universidades, no pós e no MBA, a gente traz para a mesa do podcast, com grandes convidados ou grandes convidadas, como a de hoje. A de hoje é uma pessoa especial, hein? Vai trazer para a mesa especial. Muita trajetória, muita experiência nessa área de marketing, área de comunicação que a gente gosta tanto. Vamos chamar para a mesa aqui a Sabrina Carbone, Sabrina Carbone, que é a gestora de marketing global na Frasle Mobility, unindo branding e experiência do cliente e possui uma trajetória de mais de 35 anos com marketing. Sabrina, seja muito bem-vinda. Quanto tempo, hein? Nossa. Foi ontem. Obrigada, gente. Olha, é realmente um prazer estar aqui, mas de verdade, assim, não é só uma abertura, sabe? Porque a gente tem uma jornada de estar trabalhando junto aí há algum tempo, né? Eu tenho uma baita admiração por vocês estão aqui no núcleo de conhecimento e eu ter chegado na minha jornada a ser convidada para um podcast para a gente falar de experiência, de marca, para mim, assim, é um grande prazer de verdade. Obrigada. Legal. E para nós é um privilégio te receber aqui e construir e compartilhar esse conhecimento com todo mundo que está nos ouvindo aí do outro lado. Então vamos lá, vamos contar a história aqui. A gente está muito feliz com a presença da Sabrina, gente, muito feliz. Galera que está chegando aqui ó, e conhecendo a Spread School, nosso canal, não deixa de se inscrever no canal, né? E deixar o like nesse vídeo. Sabe que os nossos vídeos aqui são incríveis, então já deixa o like que vai ser ótimo esse conteúdo. Comenta, traz os teus comentários aqui embaixo que a gente vai estar respondendo, interagindo e de alguma forma propagando conhecimento. E eu gostaria de chamar a Sabrina aqui para um primeiro momento descontraído, para a gente começar esse bate-papo e conhecer um pouquinho mais, e vocês também conhecerem a Sabrina aí do outro lado, com nossa brincadeira que é 3 verdades e uma mentira, Sabrina. Nossa Tu tem que contar pra gente, ó, 3 aspectos da tua vida, profissional, pessoal, 3 verdades, uma mentira, e a gente vai adivinhar qual que é, e hoje eu desafio o Juliano a adivinhar qual que é a mentira. Ai, sobrou pra mim, galera, sobrou pra mim. Então vamos lá. Eu sou uma pessoa que eu gosto de pensar várias coisas e minha cabeça não para nunca. Acho que hoje em dia todo mundo está quase que assim. Acho que não é um privilégio só meu. Mas por fazer tanto, por essa máquina ficar tanto tempo pensando e tantas coisas, eu acordo no meio da noite, eu anoto, eu sou aquelas pessoas que realmente minha cabeça não desliga. Nunca. E eu tô sempre no futuro. Então, eu tento ficar no presente e não consigo. Eu fui tentar estudar um pouco mais sobre o que é isso, né? Fazer alguns testes, psico, e descobri que eu tenho multi-inteligência, que eles falam. Não é porque eu sou super inteligência, mas não é. Porque eu tenho a inteligência alta em vários fatores. Então, com isso, faz com que essa minha cabeça fica sempre... Então, comecei a entender, tem um jeito de pensar, tem exercícios. Então, isso é uma coisa que eu aprendi sobre mim recentemente. Legal. Esse é o primeiro aspecto. Boa. Primeira história, multi-inteligência. A segunda história é o seguinte, eu quebrei a coluna. Né? Eu quebrei a coluna e essa história, ela é real, viu, gente? Eu quebrei a coluna andando de bicicleta na areia fofa. Tá? Cuidado quando vocês forem andar de bicicleta. E mais, eu fiquei fazendo alongamento com a coluna quebrada no chão. Então é um milagre eu estar aqui andando. Isso faz 3 anos e histórias que vão se acumulando para contar. Quebrou a coluna. Segunda história. Gente, eu tenho que olhar bem pra Sabrina para tentar ver o que é verdade, o que é mentira. É um desafio enorme. Eu fiquei 6 dias no Grand Canyon sozinha. Eu que sou uma pessoa super sociável, sozinha. 6 dias sem falar.
Sem falar 6 nada, dias sem abrir a minha falar. boca. Ó, sem falar. eu 6 já- dias sem falar. Duvidei, mas vamos 6 lá. dias sem falar no Grand Eu Canyon. acho que eu já sei. Né? Mais uma história? E a quarta? A quarta história, uma história bem assim, diferente. Vamos ver, uma história bem diferente. Eu morei quase um ano na Inglaterra, em Cambridge, estudando inglês. Apesar de que estudo inglês até hoje, eu tenho dificuldade para falar inglês. Eu aprendo, mas eu não tenho a memorização, então eu preciso continuar aprendendo sempre. E eu sou muito crítica, né? Então eu acho que meu inglês nunca tá bom. Então, apesar de ter morado um ano na Inglaterra e um ano na Califórnia, eu continuo aprendendo inglês e fazendo aula. E aí, Juliano? Ai, ai, ai. Dessas 4... Vamos lá. Multi-inteligente, eu assino embaixo, verdade. Isso é verdade. Porque ela parece uma pessoa muito inteligente. Por isso que Não, fala ela inglês é com a muito gente. inteligente. Agora, o inglês, eu entendo que faz sentido essa viagem e essa morada fora, porque no almoço que a gente esteve antes, ela falou que está lendo um livro sobre pricing em inglês. Então, para mim, para ler um livro sobre algo tão técnico, tu tem que dominar a língua. Então, essa aqui eu também acho que é verdade, faz todo Concordo. sentido. Fiquei na dúvida entre o quebrar a coluna e os 6 dias sem falar. Como a gente convive bastante com a Sabrina, eu fiquei surpreso com a coluna. Fico feliz que tu tá aqui, né, Sabrina? Mas eu não acreditei nos 6 dias sozinha, sem falar, no Grand Canyon. E aí, me conta. A mentira é o Grand Canyon 6 dias? Eu assino junto com o Juliano. Não, a mentira é multi-inteligência. Minha não amiga pode. foi diagnosticada com multi-inteligência e ela, de fato, é assim. Eu não acredito nisso. Mas isso não é, tá? Então, A mentira pra você é ser, você tem que parecer. Muito bom começar. Ela nos pegou A nessa mentira aí. é, Eu peguei tô você. surpreso. A mentira é multi-inteligência. E, de fato, eu fiquei 6 dias no Grand Canyon, tá? Eu tava eu tinha acabado de tomar um fora de um rapaz que eu gostava muito e eu fiquei 6 dias no Grand Canyon. Porém, eu levei um gravador e eu gravei fitas e fitas e fitas de reflexão, filosofia, meus pensamentos, minhas meditações. Eu conversei com o gravador 6 dias. Foi um porque retiro pra ti Foi um se retiro. encontrar. Foi um retiro para eu me encontrar. E essas gravações existem ainda? Elas existem, nunca tive coragem de ouvi-las. Olha, que interessante. Isso vai ficar pra história. Nunca que tive legal, coragem. muito Ainda era bom. aquelas fitinhas pequenininhas, aquele gravador pequenininho, sabe? Sim. Fitas e mais fitas e mais Olha, fitas. que interessante. Muito bom. A tua filha vai herdar essas. Vai alguém que tiver, alguém que tiver paciência, né? Que legal. Muito bom te conhecer. Peguei e saber vocês, que, hein? E saber que Pegou. ela consegue... Ela tem o traquejo, hein? Ela consegue nos enganar bem aqui. Viu só? Olha só. Eu nunca ia chutar nessa. Ia chutar nas 3 outras ali, mas não ia chutar nessa. Olha só. Nós vamos começar aqui fazendo um agradecimento. Uma casa que nós estamos aqui e os nossos incentivadores, que são o Mindset IPO e a SPR, né? São ambas as empresas que dão vida, incentivam, nos inspiram aqui, fazem esse podcast nascer e continuar. Então eu vou até propor um brinde. Vamos fazer um brinde? Vamos lá, Lindas- olha com a minha, lindas com a minha canecas aqui, ó. Sabrina Carbone. Olha Obrigada, só, hein? um brinde às empresas que nos incentivam. E um salve especial para o Vinícius Dutra, que é o grande empreendedor aqui da Dutra, que sempre nos recebe tão bem. Abraço, Salve. Dutra. Salve, Dutra. Olha só, Sabrina, eu quero começar com uma pergunta que já é para nós começar em alto nível. Qual que hoje, na tua área de atuação ali, é o teu maior desafio? Olha, hoje, sem dúvida, o meu maior desafio é o desafio do desenvolvimento e da construção, reconstrução, aumento da construção da marca fora do país. Não é fácil lidar ao mesmo tempo com tantas culturas diferentes, né? Nós estamos hoje com a Fras-le presente em 125 países. Temos 8 núcleos lá fora. E em cada um desses núcleos a gente tem um time que tem um jeito de trabalhar, uma cultura, um olhar, uma estratégia. Desenvolver marcas fora do Brasil tem muito a ver com desenvolver os negócios.
Porque não é sobre investimento em comunicação, em brand, não é sobre isso. É sobre estratégia comercial, posicionamento de preço, segmentação, né? É sobre desenvolvimento de produto, serviços. Então, tem sido desafiador, tanto do ponto de vista de consultoria, né? Porque é como uma consultoria, a gente chega para entender o negócio, para agregar no negócio, mas também no ponto de vista de que nós fizemos tanto para chegar onde nós estamos e a partir de agora o mindset é outro, as ações são outras. O que vai nos levar para frente já não é mais o jeito que a gente veio trabalhando. Sim. Então tem um pouco de crenças limitantes, tem um pouco do jeito que estamos acostumados a fazer e temos que mudar. Então esse tem sido o meu maior desafio. E é um olhar, quando tu fala sobre isso, é um olhar para dentro. Vocês olhando para dentro, o desafio é como é que eu mudo algumas coisas para refletir para fora. Ele é para dentro, mas essa mudança ela está sendo empenhada agora, essa visão, esse novo trabalho, porque é um trabalho recente, é um trabalho de 3 anos para cá, né? Perto dos outros 70 anos que tem a marca, certo? Então é um trabalho bem recente, mas essa mudança é uma mudança de mindset, a mudança do olhar, de olhar pro cliente, entender as dores do cliente, né? E a gente ter realmente em nível mundial, com estratégias mundiais, decisões, investimentos e planejamento, estratégia, olhando para o cliente. E não só olhando para a produção, para o desenvolvimento de produtos, mas olhando realmente como estratégia para a gente ganhar novos negócios, crescer nossos negócios através de um olhar para o cliente. Hoje, autopeças, a gente pode falar que é commodity, né? A gente não tem tanto diferencial de produto hoje entre as marcas, de tecnologias. Tem um pouco, mas não tanto. E hoje o diferencial cada vez mais vai ser realmente aquilo que você faz de serviço para o cliente. Uhum. Então, isso que é o ponto onde está sendo mais desafiador. E como as marcas, né, Sabrina, embalam isso num mundo gigantesco, né, num planeta, e que vocês têm as marcas de vocês da vida inteira e tantas marcas que vocês estão adquirindo, né? Então é realmente um quebra-cabeça muito complexo, né? É complexo porque tem as marcas que a gente posiciona hoje e entende que elas têm potencialidade de ser marca global, né? Isso também está fazendo parte dessa construção de conhecimento, porque não está escrito em lugar nenhum o que é uma marca global, o que é uma marca regional. Então, nós estamos construindo esse conceito através de muita análise, muito dados. Então, em cima de dados e fatos hoje, que a gente está construindo um entendimento, porque daqui a 5 minutos eu tenho um país pedindo, querendo desenvolver, vendo potencialidade de desenvolver uma família de autopeças nossa. E a gente precisa entender que marca que a gente vai pôr com toda essa multiplicidade de marca regional e global que a gente tem. Então, a gente está desenvolvendo uma estratégia, um penso que faça sentido para que não haja dúvida. Se eu vou fazer esta peça nesta região, ela vai ser sob essa marca, porque faz sentido com o negócio, o mercado, o que o cliente precisa, né? O que a gente tem capacidade de produzir. Então, é complexo. Não é nada que está nos livros, está na experiência anterior. É algo novo. Claro que a experiência anterior ela serve para construir base, né? E o que é legal na Fras-le Mobility, né, como empresa global, é que a gente tem uma multiplicidade de conhecimentos e talentos. E a gente, todos nós, né, depois da pandemia, quem não se acostumou a trabalhar em squads? Uhum. O squad é legal porque ele junta uma multiplicidade de talentos e conhecimentos. Então, as discussões elas são muito ricas. Porque você pega especialistas de áreas que você consegue ali ter soluções inusitadas mesmo. Né? Então, é isso que tem acontecido muito. A gente pega o especialista da região, com o especialista em produto, com a especialista em marca, em brand, com o especialista em serviços, com o especialista em logística, em produção, junta numa mesma sala e para aquela região a gente traz uma solução. Então,
está sendo muito enriquecedor legal, em termos né? de conhecimento também. É o desafio, né? Juntar pessoas com pensamentos tão diferentes. Uhum. Mas é nesses momentos que surgem as inovações, né? Que a gente consegue sair da caixa, fazer algo diferente. É quando justamente se conectam com áreas que normalmente, talvez no dia a dia, não se falem, né? Sim. E é incrível ver que a gente tem um mercado estabelecido no Brasil, que a gente conhece muito bem, né? Eu tô no mercado. Eu comecei minha carreira com autopeça. Aí eu fui para outros mercados e há 20 anos eu estou de volta em autopeças, né? Mas dentro de todos esses 35 anos de conhecimento do mercado de aftermarket brasileiro, o mercado ele tem um jeito, ele evoluiu um pouco, mas ele tem um jeito. Hoje a gente tem os distribuidores multimarcas, né? Na maior parte das vezes, na parte das famílias. A gente tem as autopeças que vendem 7, 8 marcas para cada item. Eles também são super multimarcas, as autopeças, de uma maneira geral, no Brasil. Aí nós temos as oficinas pequenas, médias, grandes, os centros automotivos, né? A gente tem as frotas, a gente tem o caminhoneiro que compra direto no balcão das lojas de pesado. A gente tem... É complexo, mas a gente conhece muito bem nosso mercado. E na nossa cabeça, essa é a distribuição no mundo, e não é. Quando você vai para a China, quando você vai para a Índia, quando você vai para cada um dos países que você vai na Europa, Estados Unidos, Argentina, Colômbia, fui para o México agora esse ano também. Em cada lugar que eu vou, o sistema de distribuição de um aftermarket, que para a gente é tão óbvio o jeito que é no Brasil, ele é diferente. Ele é completamente diferente de país a país. Então, isso também é desafiador. Porque a gente enxerga que uma só solução vai servir para todos os lugares, né? Que pode ser tão diferente do que um mecânico precisar de uma peça e comprar. Mas é diferente, porque as cadeias são diferentes. O jeito que eles se organizam para comercializar é muito diferente. Então, hoje, o maior desafio de vocês tem sido a parte internacional. A parte internacional. Como a gente entende esses novos mercados. Exato. 70 e poucos anos, você falou que vocês têm de história aqui. A Fras-le completou no passado 70 anos. 70 né? anos. E desses 70, só os últimos 3 é que começou esse processo todo de internacionalização. Só nos últimos 3. Só nos muito recente. Né? Não é que começou o processo de internacionalização com esse trabalho, sim. Esse trabalho específico de olhar o mercado e entender que soluções são necessárias hoje para promover uma maior experiência com a marca. Nesse sentido, sim. Mas é uma marca já nesses 70 anos, há muitos anos está lá fora. A gente tem fábrica em Xangai, né, em Pinghu, na China. A gente tem uma joint venture na Índia já, que tem alguns anos também. A gente tem uma fábrica no Alabama. A gente tem um CD lá na Europa. A gente tem uma operação também na Argentina, na Colômbia. Então, assim, há muitos anos, né? Então, fez com que a gente tivesse essa presença. Mas o trabalho lá fora, ele vai evoluindo, né? Ele vai evoluindo, porque começa-se muito pequeno quando você entra no país. Então, você vai crescendo, você vai trazendo linhas de produtos, você vai conquistando clientes, você vai trazendo outras marcas. Ainda hoje, você pega uma marca como a Nakata, é uma marca muito forte no Brasil, líder, né? Hoje ela está no ranking entre as 3 marcas mais adoradas pelo mecânico, né? Mesmo sendo uma marca 100% aftermarket, ela não é uma marca original, e nesse ranking ela concorre com as marcas que saem de fábrica nos carros, né? Sim. E por causa de um trabalho de muitos anos feito para o mercado de aftermarket, mas é uma marca hoje que ela estava presente na Argentina, um pouquinho na América do Sul, mas ela está ganhando dimensão, está indo para a Inglaterra, está começando a ir para a Europa, está indo para os Estados Unidos agora. Então, é uma marca que está saindo desse núcleo e se expandindo no nível Brasil. Então, aí sim é um trabalho novo. Sim. E rapidamente, assim, a gente tem a Fras-le Mobility, né? E embaixo dela tem várias marcas, né? Uma delas é a Nakata. Sim. Quais outras marcas a gente tem nesse guarda-chuva, assim? Então, a gente tem a Controil, né, que também foi uma aquisição da Fras-le ao longo desses anos. A Controil foi uma aquisição. A Fremax, que também foi uma aquisição da Fras-le, né? A própria Fras-le Freios.
Aí temos a Fras-le também, a gente divide muito a Fras-le numa linha comercial e numa linha de veículos leves, porque são trabalhos completamente mercados, né? Como a gente trabalha do ponto de vista do cliente, são mercados realmente totalmente distintos, né? Públicos distintos. Aí a gente tem a Lonaflex, a gente tem a Durblock, a gente tem lá fora agora adquirimos uma empresa no México, que ela é muito forte em motor, então ela tem mais umas 12 marcas, mas as mais fortes são da Consa, Moresa, Fritec, que é uma marca de freio. Então vai indo, né? É bastante. São várias marcas. São mais de 20 marcas hoje no portfólio. Quantas? Mais de 20. Mais de 20. A gente tem acompanhado como SPR um pouco desse desafio, mais na questão de arquitetura de marcas. E para nossa audiência entender é realmente hiper complexo, né, Sabrina? Então o que tu está colocando aqui passa um pouco da dimensão, mas realmente é um desafio gigantesco. É por isso que há 2 anos atrás, a gente, chamando a SPR, viemos com o desafio de conseguir colocar a marca institucional corporativa como se fosse... nós somos uma divisão da Randon Corp, né? Uma divisão de mobilidade, e a gente começou a ter a necessidade de ter que colocar um nome nessa divisão. E hoje somos Fras-le Mobility, que é essa marca-mãe que embarca as marcas de produto junto com ela. Então, temos essa divisão de uma marca que institucionalmente trabalha mais B2B, mais como uma marca realmente, como uma empresa, né? A gente faz alguns paralelos aí. Várias marcas hoje têm, como a BRF, que tem todas as marcas de produtos, né? Então, hoje somos Fras-le Mobility desta forma. A Fras-le Mobility não fala com o consumidor final. A Fras-le Mobility não fala com o mecânico, não fala com o profissional da cadeia. A Fras-le Mobility fala com a sociedade, né? Por causa de todas as questões ESG, por causa de também ser uma marca empregadora junto com a Randon Corp, porque também somos uma empresa listada em bolsa, né? Mas ela não fala diretamente com o mecânico. O mecânico entende só o que a gente quer fazer entender, o mecânico, o vendedor, o balconista de autopeça, ele só precisa entender o quanto que nossas marcas são privilegiadas, né, construídas e realmente oferecem lá confiança e oferecem aquilo que marca sempre oferece, né? A possibilidade e a vontade de comprar novamente, sim, de repetir a experiência. Então, é isso que a gente constrói. Quando a Sabrina fala marca-mãe, eu nunca esqueço, Sabrina, a primeira Automec que a Fras-le Mobility foi como marca-mãe, e naquele stand, que era um dos mais importantes, se não o maior e mais bem estruturado da feira, que é uma grande feira, né, do segmento, as marcas estavam debaixo da marca-mãe, e como aquilo ali fez sentido, né? Para que todo mundo entenda, olha, todas essas marcas importantes fazem parte desse grupo, dessa marca-mãe, dessa marca guarda-chuva chamada Fras-le Mobility. Até hoje eu me emociono quando eu penso naquela Automec, porque deu tanto trabalho, né? Sim, e foi uma construção do zero, né? Como construir uma marca institucional, uma marca que fale de uma empresa e não de um produto. Então a gente construiu o Brand Circle, a gente construiu os pilares, porque nós queremos que essa empresa no futuro seja, a gente visiona que essa empresa seja uma empresa, a maior empresa de mobilidade do mundo, né? Então, a gente, para construir isso, tem todo um investimento em avanços tecnológicos, né? Em ser realmente uma empresa global. Temos a questão de centralizar no cliente. Então, todos esses pilares, como corporação, em termos de expressão de marca institucional, é o que a gente trabalha. A gente vai construindo, sim, isso. É o propósito. É o propósito. Muito bom. E as marcas de produto acabam também seguindo essas diretrizes, ou elas têm outra diretriz totalmente separada? Imagina uma marca, imagina uma empresa que foi comprando grandes marcas, né? Então, algumas empresas, né, não nós, mas algumas empresas tomam a decisão nas compras de grandes empresas de irem fechando tudo numa única marca. Sim. Porque, do ponto de vista de investimento, é mais fácil. Sim. Você investe em uma única marca, se constrói com força.
Só que lá a gente tem a seguinte premissa: aquilo que a gente compra é porque já tem um valor muito grande no mercado. Então, a Nakata, a Fremax, a Controil, quando elas foram compradas, elas já eram marcas líderes. Então, no nosso entendimento, não faz sentido a gente ir comprando empresas com marcas líderes e a gente transformar tudo numa marca única. Então, a gente mantém em cada uma dessas aquisições, tanto no Brasil como fora do Brasil, a gente mantém, respeita e continua alimentando a identidade, o propósito de cada uma dessas marcas, que são distintos, né? A Nakata até teve uma curiosidade, né, que a gente trabalhava Nakata Tudo Azul, Tudo Nakata. Uma marca 100% brasileira. E agora, com toda essa internacionalização, faz 15 anos que a gente trabalha a construção do Tudo Azul, Tudo Nakata, porque tem a ver com segurança, tranquilidade, garantia, né, de produto bom, etc. E aí a gente, na hora que começou a ir para fora do Brasil, o Tudo Azul, o azul, sabe que com o americano, quando a conta tá negativa, ele fala que a conta tá azul, né? Sim. E quando ele tá de mau humor, ele fala, I'm on the blue today, certo? Então, assim, o blue é muito ruim, uma conotação muito ruim. Em alguns outros países também, da Ásia e da Europa, também tem conotação ruim. Então, a gente não podia ir para o mundo com Tudo Azul, Tudo Nakata. Então, depois de muitos anos, quase 20 anos trabalhando o mesmo slogan, né, a gente teve que mudar. E a gente mudou para o Pode Contar, Nakata Pode Contar, Count on Us. E através desse novo slogan, a gente começou a conseguir trabalhar de uma maneira mais global. Sim. Decisões difíceis de tomar, né? Porque imagina o carinho, a força que tem esse slogan, né? Sim. Mas, de verdade, se a marca tem que ser global, tem que fazer o ajuste, né? Tem que fazer o ajuste. Se nacionalmente já é desafiador, né? É, Quando a gente pensa já. marca mais regional, por si só já tem seus desafios. Mas quando a gente fala em nível nacional, olhando para um Brasil que é continental, a gente já vê muitos desafios com diferenças culturais, né? E quando tu leva isso pra fora, cara, a gente tem vários produtos de consumo de massa, refrigerante, café, produtos realmente de massa, marcas fortes, que não trabalham a mesma marca dentro do mercado brasileiro. Porque no Nordeste trabalham mais uma marca, no Sul outra, já tem do mesmo essas produto. peculiaridades, assim, né? Pra ser bem mais específico regionalmente. Dentro de um país continental, né? Com tantas diferenças. Eu não consigo, te ouvindo falar assim, eu começo a olhar, né, outros tantos desafios que vão surgindo a partir disso, né? E, por exemplo, hoje, como é que a gente consegue estruturar, pensar numa campanha para Fras-le Mobility? Vamos pensar na marca mãe, assim. Ou vamos pensar também nos produtos que talvez tu vai, né, cada um vai ter um jogo ali. Mas, assim, como é que a gente consegue bolar uma campanha, algo para chegar no consumidor final, ou B2B, né? Quem está na ponta, as escolhas de canais, sabe? Como é que vocês conseguem pensar nessa estratégia? A gente costuma dividir muito a estratégia por público, porque dentro da nossa experiência, na forma como a gente foi se organizando, né, para conseguir dar vazão a tudo isso, a gente entende que com cada público, com cada elo da cadeia, com cada segmento, né, que a gente fala montadora, aftermarket, a gente faz pastilha para trem, temos lá o segmento de rail, né? Com cada persona, digamos assim, a gente tem que ter uma estratégia diferente. E isso ajuda muito. Porque quando a gente tem as verbas lá fora, que muitas vezes não são tão grandes como as verbas aqui, porque nós temos um departamento de marketing aqui, que atende Brasil, e que dá apoio e consultoria para as áreas lá fora. Né? A gente está falando de quantas centenas de pessoas, hein? Não, nós estamos falando no Brasil de 15, 16 pessoas que fazem esse suporte de consultoria para as áreas lá fora, certo? E a hora que você chega lá fora, as estruturas são menores, muito menores, né? Às vezes tem 1, 2 pessoas. Então, o que a gente faz é prover muito o que a gente desenvolve aqui. Esse ano eu já tenho mais de 2.000 peças traduzidas para o internacional.
Então, post, conteúdo de material promocional, anúncios. Então, tudo que eu faço hoje no Brasil, eu faço em todas as línguas já. Já nasce em todas as línguas. Então, a gente provém, né? Nós temos uma plataforma, que é uma plataforma tipo um depositório, toda estruturada, com login, que as unidades internacionais entram e baixam esses materiais, todos abertos, fazem... Porque o espanhol que se fala na Argentina não é o mesmo espanhol que se fala no Peru, não é o mesmo espanhol que se fala na Colômbia, e não é o mesmo espanhol que se fala no México e na Espanha. Cada lugar tem um espanhol. Então, fazem as adaptações e aí a gente provém desta forma. Então, as escolhas, elas são feitas, os planejamentos locais nas áreas internacionais são feitos a 4 mãos, aí faz-se a escolha das pessoas, dos canais e do investimento, né? Faz o planejamento internacional. E aqui no Brasil, a gente é mais contundente nesses planejamentos. Então, a gente tem, por marca, os pacotes de comunicação e as estratégias para os canais, para as pessoas. Cada marca tem uma verba, então é como realmente administrar várias empresas. São várias empresas. Tem o Mundo Fras-le linha leve, o Mundo Nakata, o Mundo Fras linha comercial, o Mundo Fremax, o Mundo Control, o Mundo Lonaflex, o Mundo Compos, que é a nossa marca de tecnologia, né, dos Smart Compósitos. A gente tem o Mundo Montadora, o Mundo Aftermarket. Agora nós temos o Mundo Motos, que a Nakata está trabalhando num segmento diferente, né? Que não é o mesmo. O segmento de motos é um segmento paralelo, né? Então, a estratégia é muito feita por público. Sim. Ajuda, sabe? Eu acho que para qualquer estrategista de marketing, o começar pelo o quê, né, como diz o Sinek, e depois pelo segundo W, que é o para quem, ajuda muito os planejamentos estratégicos. Tem que montar um planejamento para cada uma dessas marcas. Já pensou que loucura, final de ano, Júlia? Que loucura. Eu passei junho, julho e agosto fazendo planejamento estratégico. O que é legal, assim, o planejamento estratégico, ele parece um bicho de 7 cabeças, né? Ele, por muito tempo na minha carreira, ele foi um bicho de 7 cabeças. Mas depois que você estrategia para um ano aquela marca, com um certo grau de relacionamento com todos os elos e comunicação da marca, o brand, todos os pilares de capacitação, os anos subsequentes, eles servem para você fazer... Você vai afiando, que nem um lápis e um apontador. Você vai afiando o planejamento. Ajustando. Você vai ajustando, porque você vai tirando aquelas ações que tiveram um ROI não muito alto, que no final do ano você pesa e fala, isso não valeu a pena. Né? Porque tem também... A gente tem uma limitação de tempo, de braço e de verba. Certo? São essas escolhas. 3 limitações que um gerente de marketing tem, né? E aí, dentro dessas limitações, você tem que ver aquilo que, levando em consideração esses 3 pilares, construiu menos. Então, para o próximo ano, você já começa a fazer substituições de modo que chega num momento que você sabe exatamente o que você tem que fazer com a marca, né? A Nakata, a gente já está lá praticamente há 20 anos com a Nakata. Faz 20 anos que a gente apura o planejamento estratégico da Nakata. Então, você vai tendo uma acuracidade de escolha muito forte. Então, aquilo que a gente faz hoje pela marca é muito alavancador de construção. Porque a gente... está apontando esse lápis faz 20 anos, com a mesma equipe, com a mesma agência, entendeu? Inovando em cima daquilo que você já vem trazendo de experiência. Então, é muito legal isso. Sim, a nitidez da fotografia é quase que perfeita. Quase perfeita. Então, hoje a gente consegue fazer as reuniões de planejamento para cada marca num período mais curto, muito brainstorm, porque vem vindo novas ideias, vem vindo novas tendências, vem vindo gente nova que integra o time. Então, você vai trazendo o novo e você vai olhando aquilo que você não quer mais fazer e aquilo que você quer manter. Então, é muito legal. É um trabalho diferente. E, Sabrina, a nossa audiência está escutando muito mecânicos, autopeças. É o mercado mais masculino.
Totalmente. Como é que a Sabrina vê esse mercado? Como é que esse mercado era quando tu chegou? Já houve mudanças? Já se percebe que tem uma representatividade feminina muito maior? Conta um pouquinho disso. Inclusive, tu é convidada por vários eventos para falar sobre a atuação das mulheres no segmento de autopeças. Conta um pouquinho para nós. Esse ano, no Automec, nós fundamos, eu falo nós que eu sou cofundadora, né, da AMA, que é a Associação das Mulheres do Mercado Automotivo. Quem fundou a AMA foi a Carla Loreta, né, a Simone da Bombesani e a Thalita Pérez. Essas 3 mulheres se uniram e falaram, poxa, vamos olhar aqui um pouquinho para os números, né? Quantas mulheres hoje trabalham na oficina? Nós temos... Está crescendo muito o número de mulheres na oficina. Muito. Mulheres mexendo oficina, no carro. na ponta lá. E muitas mulheres mexendo no financeiro, no atendimento, no planejamento, né? E no balcão de autopeça. Quantas mulheres trabalham nas lojas de autopeça? Está crescendo muito, né? E no distribuidor? E na indústria? Muito. O número de mulheres hoje trabalhando no segmento automotivo de autopeças está ficando cada vez maior. E nós estamos aqui, nós estamos indo para as lideranças, nós estamos trabalhando como mecânica, balconista, em todas as pontas, mas é como se a gente não tivesse sendo percebidas, nem entre nós. Entendeu? Então, o motivo de ser da formação da associação foi para a gente conseguir se enxergar, se ajudar em prol do desenvolvimento do mercado automotivo. Porque a gente acha que a gente junta, a gente une forças, une conhecimento e a gente faz melhor. Agora, é difícil trabalhar no segmento que ele é predominantemente masculino. Porque vem mudando muito, mas ainda tem os viés de papel. E a mulher ainda tem, né? Poxa, eu brinco que as meninas da AMA falam que faz muito tempo que a gente chegou, e faz mesmo. Mas quando eu inverto a perspectiva e eu pego, né, a gente vai lá para o livro dos Sapiens, e quando que a gente virou homem e mulher assim, desse jeito, são centenas de milhares de anos que a gente é Homo sapiens, né? Que a gente é homem assim, com braço, mão, raciocínio, certo? E durante todos esses centenas de milhares de anos, a mulher foi servidora, não é? A gente ficava lá nas cavernas, enquanto o homem ia caçar, a gente fazia comida, não é? A gente foi muito servidora. Sim. E hoje faz o quê que a gente não é mais servidora? A mulher começou a ir para o mercado de trabalho na Segunda Guerra. Depois da Segunda Guerra. Mais assim, em massa. Não é? Para liderar? Não. Então a gente vem vindo e faz muito pouco tempo. Quanto tempo faz? Segunda Guerra, 42, né? 42. Então, eu falo que a gente acabou de chegar nesse sentido de humanidade, sabe? E tendo acabado de chegar, a gente tem muita conquista ainda para fazer. O nosso papel não é mais o papel de servidor. A mulher hoje trabalha fora igual o homem, eles dividem tudo na casa. Esse é o novo modelo da sociedade, né? Só que ainda tem o viés da servidão. E acho que é isso que faz com que a gente, para conquistar nosso papel de executivo, a gente tenha que ser muito boa. Tudo que a gente tem que fazer tem que ser muito perfeito. A gente tem que ser outstanding em tudo. Então, isso é um pouco do que eu acho que tem que melhorar. E que interessante, né, Sabrina? Dar visibilidade, porque talvez vocês mesmo, mulheres desse segmento, não reparem quantas mulheres estão atuando, né? Então, uma iniciativa dessas, ela tem esse poder de, olha quantas já com papéis de protagonistas, né? Muito legal. E sem se enxergar. Então, agora, o Seminário da Reposição Automotiva, desde que eu trabalho nesse mercado, ele existe anualmente. Foi o primeiro fórum de mulheres no palco falando do desenvolvimento do aftermarket juntas. Sim, super importante. Então, assim, daqui a pouco não vai precisar mais, né? Porque não vai nem fazer, não existe associação dos homens do mercado automotivo, né? Não vai fazer mais sentido a associação das mulheres do mercado automotivo. Mas hoje ainda faz sentido para a gente poder se reconhecer e se desenvolver. Ótimo. Quem quiser seguir a AMA, ama.com.br. Tem também no Instagram.
Então, quem tiver interessado, siga, faça parte de todos os nossos conteúdos, treinamentos, palestras e tudo que a gente está fazendo aí de sororidade em prol do desenvolvimento da mulher. Muito legal. Sigam aí www.ama.com.br. Boa. E Sabrina, já que a gente tocou nesse lado de algo que faz parte de ti, né? Porque tu começa a falar sobre isso também, é uma pauta talvez que tu defenda, né? E dê luz a isso, assim. Eu queria saber também quem é a Sabrina fora do trabalho. Quem é a Sabrina quando não tá lá gerenciando 20 e poucas marcas Pelo mundo. Pelo mundo. O que a Sabrina faz? A Sabrina tem muita energia, né? Eu tenho realmente assim, eu tenho muita energia. Eu tenho vontade de fazer Por isso tudo. que eu caí no multi-inteligência, viu? Verdade. Eu tenho uma vontade louca de viver tudo que eu passo, e isso aí é o tempo todo. Adrenalina é o tempo inteiro. É assim, eu tenho realmente dificuldade de sentar, descansar, fazer nada. Porque fazer nada, para mim, é muito complicado. Porque tem muitas coisas que eu queria estar fazendo naquele nada. Eu tenho aquela ideia de, e se eu andar de bicicleta, e se eu estivesse nadando, e se eu ligar para uma amiga, e se eu fizer um brigadeiro, e se eu assistir aquela série, e o meu livro que eu quero ver, tá bom, vou exercitar, não, preciso limpar aquele armário. Na minha cabeça, tem muitas coisas que precisam ser feitas. Então, eu tenho dificuldade de deitar e tomar um sol, assim, por exemplo. Eu preciso me policiar, porque eu canso, né? Também eu canso. Então, eu gosto muito de estudar. Estou toda hora estudando. Eu gosto realmente. Eu entro nos cursos que eu vou sendo capturada, porque o algoritmo é terrível comigo, né? Ele está toda hora me alimentando. Então, eu gosto de aprender, eu faço fotografia, então eu estudo muito fotografia. Estudo fotografia. O teu Instagram tem fotos muito boas, né? Lindas. O 10 Fotos, né? Então eu gosto, faz algum tempo que eu não atualizo, mas eu gosto de fotografar. Eu tenho um acervo de fotos gigante, de fotos de paisagem. Então eu gosto muito de... Mas assim, o meu ponto realmente mais alto no particular, no pessoal, eu gosto de gente. Eu estou toda hora rodeada, eu tenho muitos amigos. Eu mantenho meus amigos desde a minha época de ginásio, de faculdade, das viagens, da vida, os amigos dos amigos. Então, eu sou uma pessoa muito sociável. Gosto. Te ligar, Sabrina, vamos fazer alguma coisa? Agora. Topa. Vamos. Tá sempre pronta para reunir quando eu não pessoas. estou viajando, porque eu tenho viajado muito, né? Então, não estou tão disponível mais, mas quando eu estou... E marketing precisa disso, né, Sabrina? Tem várias outras funções mais técnicas que a pessoa pode ficar um pouco menos conectada, né? Um pouco mais reclusa, mas marketing é conexão o tempo todo, né? Eu lembro quando eu entrei para o Grupo Randon, né, que a gente foi adquirido, eu já estava há 16 anos com o Nakata, né? Então, eu estava há 16 anos morando na mesma casa. E, de repente, teve uma outra casa que comprou a gente. Então, pessoas novas, né? Novo conceito, nova cultura. A gente tem uma empresa de São Paulo, a Frase é uma empresa de Caxias, né? Então, teve aquela preocupação de o pessoal de Pessoas e Cultura vir conversar comigo. Então, eu me lembro que eles falaram assim: Sabrina, você precisa fazer amizade. Você precisa se conectar. A principal coisa aqui vai ser você se conectar com pessoas. E eu... como aquilo, assim... parecia muito difícil, porque ela falou de um jeito que... será que eu vou conseguir? Eu pensava assim, vou ter que vencer esse desafio, né? E aí, enfim, né? Hoje eu venho para Caxias, eu fico meio a meio, né? Aí eu venho para Caxias, todo dia saio para jantar, porque eu tenho um monte de amigo. Então, é muito gostoso, né? Veio uma multiplicidade aí a mais de gente que eu gosto para trocar e conversar. Que legal. Que legal. E pegando um outro lado, o que te tira do sério? O que te incomoda, assim, ó? Não pisa no calcanhar. Tem algo que te incomoda muito? Tem. Eu tenho dificuldade de ser contrariada. Entendeu? De leve, assim. Falar de não. leve, assim. Falar não, pra mim, é complicado, sabe?
Pode falar não, mas tem que embasar. Tem que ter argumento. Falar não, porque eu acho que não, me tira realmente do sério. Falar não, porque não vai dar, mas porque não vai dar, porque não vai dar. Acabou, realmente me tira do sério, porque meu jeito de pensar é diferente, entendeu? Sim. Eu não gosto de... Mas, se souber dialogar comigo, no sentido de ter argumento, Muito né? bem embasados. Derrubar meus argumentos, eu compro, entendeu? Então, tem muitas Senhoras pessoas e senhores, cheguem bem preparados para lidar com Sabrina Carbone. Eu compro, mas eu tenho me esmerado muito em ter mais escuta para ir cada vez me transformando numa pessoa melhor. Eu ponho atenção nisso, porque eu gostaria de ser uma pessoa mais aberta a oposições. Mais ainda. E no mundo que a gente vive hoje é cada vez mais complicado isso. Mas de uma maneira geral, eu acho que a maturidade vai te relapidando, sabe? A gente todo dia a gente acorda para ser uma pessoa melhor, não é? Mas aí, Sabrina, eu acho que é muito de pessoa, né? Porque, na verdade, quanto mais a gente vai envelhecendo, menos flexível a gente se torna. Mais a gente tem aquele caminho e acabou, sabe? Eu acho que tem muito uma questão de intencionalidade aí do teu perfil, sabe? De tu olhar pra isso e realmente tá aberto à oposição, tá aberto a querer melhorar talvez esse aspecto, né, que tu enxerga em ti, assim. Porque não é o curso normal que acontece. É tudo onde você põe sua atenção, né? Ontem eu fui jantar num restaurante super tradicional aqui de Caxias, lá de Caxias, né? O Milano. Como é que é? Não é a galeteria aquela, não? Milano, não. Conhece o Milano Senhoras em e Caxias? senhores. Que é daquelas milanesas, aqueles... como chama o... É um tradicionalíssimo. Com bife. Assim, aquele tem bife. uns bifes Eu maravilhosos, acho que sim. sabe? Se Uma tem bife, eu tô sobremesa dentro, super gostei. gostosa. E aí tem a senhora que é dona do restaurante, que já tem mais de 90 anos. Né? Que ela vai de mesa em mesa. E Vai aí passando. foi ontem do alto da sabedoria dela, né? Pessoa sábia pra caramba, o tempo todo em contato com gente. Ela chegou e falou exatamente isso. Ela falou, eu aprendo com os jovens, eu aprendo tudo que eu quero saber com os jovens, porque eles têm a cabeça fresca e a gente não pode ir envelhecendo e ir mantendo os padrões de pensamento e ficando cada vez mais amarga com a vida. A gente tem que ir ficando cada vez mais doce com a vida, mais grata e aprender com os jovens. Que legal. Entendeu? Então, se você põe atenção em receber as mensagens certas, né? Eu realmente me esmero de ser uma pessoa melhor, porque eu quero ser uma velhinha bem fácil de conviver. Mindset, quem quer evoluir, né, Sabrina? A evolução necessita, né, esse olhar aberto, essa escuta ativa, né? Tá ligado em tudo. Muito legal. E eu acho que tem uma coisa muito do perfil da Sabrina, de ser uma estudiosa, né? De estar atrás. E isso também faz com que a gente tenha que ter bons argumentos do outro lado, né? Quando querem nos convencer, assim. Eu vejo isso, sabe? Na maioria das pessoas que estuda, que vai atrás e tal. Pô, não é assim chegar pro cara e dizer que não. Tu tem que ter um bom argumento, tem que estar bem embasado, porque a pessoa tá o tempo todo, né? Buscando informações, buscando conhecimento para evoluir em diversas áreas da vida, né? Então, para ela não é assim, não pode, né? Não pode por quê, né? E aí, eu tava lembrando, sabe quem que é a Sabrina, me lembrou? Quem? Uma pessoa que tu conhece bem. Me conta. Joa. Joa Não é genial. assim? Joa é assim. Filho do Juliano. É assim, não aceita assim, não. Por que não? Ele já me contou várias histórias assim. Por que eu não? Vou contar uma história, então. Conta uma história. Os seus 8 anos, chegou no futebol, nunca foi muito fã de futebol, mas estava na escolinha e recém tinha colocado um chiclete novo na boca. Ele entra em quadra e ele tava mascando chiclete, aquele melhor momento do chiclete, e o treinador disse assim, não pode comer chiclete no campo dele, assim, por que não? O que o treinador disse? Por que não? Mas por que não? Ele perguntou. Por que não? Que não sei o que. Não, mas eu ainda não entendi, professor, por que não? E o treinador nunca veio com a resposta. Ele disse assim, então só um pouquinho, eu vou ficar lá fora do campo, porque o chiclete tá novo, tá maravilhoso, e eu vou terminar ele. Mas o que faltou nesse momento, né? Até um pouco de falta de, talvez, preparo do treinador. Justificar. Se ele tivesse uma justificativa, tipo, olha, tu pode te engasgar, olha, qualquer coisa, ele é um menino super atento, ele toparia, Sabrina, mas
Não, com 8 anos não topou, por que não? Mas tá certo, né? Tá e certo. é questionando que vai tendo as transformações, E a gente né? incentiva isso. Entende bem, cara. Ele é um questionador. Boa, Ai, bem eu lembrado, lembrei, Cris. Lembrei desse ponto. E outra coisa que eu queria saber de ti, porque isso eu acho que é muito legal, assim, é olhar pra tua trajetória, 35 anos, né? Atuando no mercado. Quais são os pontos que tu enxerga de virada, assim, na tua trajetória? Que tu enxerga que foram importantes pra ti? Pô, tomei essa decisão. Ou não tomei, né? Ou aqui eu tive uma oportunidade e não fui, sabe? Tu consegue ver esses pontos, assim, que são Eu consigo. viradas? Eu acho assim, prontamente eu tenho para te responder que o marketing, ele é uma das áreas mais estratégicas da empresa. Quando você fala marketing mesmo, com todos os P's que o marketing carrega, né? Porque as pessoas traduzem muito marketing em construção de marca, em comunicação. Esse é só um P do marketing, né? Quando você começa a trabalhar comunicação, então indo do micro para o macro, quando você começa a trabalhar realmente comunicação, você tem que se conectar a toda a estratégia da empresa. Você tem que se conectar ao preço, ao desenvolvimento do produto, a todos os P's, ao serviço, né, ao pós-venda. E conforme você vai ganhando maturidade estratégica, você vai dando saltos quânticos na tua carreira. Então, eu acho que tem muito a ver na minha trajetória, conforme eu vejo aquela menina, né? Eu comecei a trabalhar em marketing, tinha 19 anos. Numa indústria automotiva, né, que hoje é nosso concorrente, com uma chefe que tinha 21 anos. Então, naquele lugar que a gente estava, era o lugar do fazer. Não era ainda o lugar do pensar, apesar que a gente fez coisas assim incríveis e super diferentes já naquela época. Montamos 0800, serviço de atendimento ao cliente, um jornal distribuído no Brasil inteiro. Teve muitas coisas. Fomos uma das primeiras marcas a ir para a TV. Né? Na época só tinha o cachorrinho e nós na TV. Então, mesmo assim, não existia um racional estratégico. E hoje eu falo muito isso para todos da equipe, a molecada que entra como assistente, depois analista, eu falo muito. O desenvolvimento do olhar estratégico dá velocidade a qualquer profissional. Tem que saber o porquê, o para que você está fazendo aquilo, em que aquilo se conecta ao que a empresa quer construir como legado mesmo. Isso são os saltos quânticos que eu fui dando na minha carreira, foi por causa disso. Não sei se eu respondi isso. Legal. Sim, muito bom. Legal ter essa visão, assim. Porque eu acho muito legal a gente olhar para nossa trajetória e é óbvio, né? Parece óbvio, mas a gente só consegue ver isso quando a gente olha para trás, né? Quando a gente tá olhando no presente, é difícil a gente ver, né? Pô, o que eu tô fazendo? Será que tô certo? Será que tô errado, né? As decisões que a gente tá tomando. Mas quando a gente olha para trás, fica mais claro isso, né? Ó, aqui eu acertei. Aqui eu tomei essa decisão, né? Tu tava comentando com a gente no almoço, né? Fazer ou não fazer mestrado, né? Essas coisinhas assim, pô, não tem como saber, né? Se isso vai dar certo, se não vai dar, tal. Talvez tu faça e talvez depois de anos tu olhe pra trás, acertei, devia ter feito, né? Ou talvez tu não faça e aconteça a mesma coisa, né? Tu olhar pra trás depois e pensar, aquela vez realmente não era uma oportunidade, com isso eu fui pra outro caminho que me levou onde é que eu tô hoje, né? Então, é a trajetória da vida, assim. Né? O empreendedorismo é sobre isso, né? Mas a gente, como executivo, a gente empreende também. A gente empreende pela empresa e empreende na nossa carreira, né? Com certeza. E realmente, assim, você tem que arriscar, né? O empreendedor arrisca muito, não é? Muito. Você tem que arriscar. Eu acho que o ficar parado que não dá. Mas realmente, o mestrado ainda ele bate e volta na minha vida, porque eu acho que eu tenho que dar aula, eu gosto, né? E em algum momento isso vai acabar voltando e aparecendo. Eu falo, podia ter feito mestrado. Mas eu acho que, de qualquer maneira, vamos ver o que a vida traz aí, né? Eu acho que você vai se preparando. Como o professor só aparece quando o mestre está pronto, né? Não, o professor só aparece quando o aluno está pronto. Então, talvez ainda tenha uma jornada aí para eu ficar pronta ainda. Eu gostei dessa frase. Mas aqui já fica o convite oficial, hein? Gravado.
A Sabrina como líder em class das nossas aulas da SPM, hein? Então, Ai, será um prazer e uma honra ó, participar. ela já aceitou, galera. Ó, vamos lá. Na Fras-le, a gente tá falando, e aí eu queria também pegar, antes o Juliano falou que é um mercado muito masculino, mas também tem um outro desafio, né, quando a gente tá falando em indústria, que é um mundo muito dos engenheiros. E como é que é pra ti trabalhar nessa visão de marketing com pessoas que pensam, talvez, é uma cabeça diferente, assim, quando a gente tá falando em marca, construir marca, é algo mais, né, intangível. Talvez, não, não serve, né? Isso, como é que eu vou mensurar isso aqui? Como é que eu vou acompanhar? Como é que tu faz esse trabalho no dia a dia, esse convencimento das pessoas ali de que algumas coisas são importantes no marketing? Olha, eu acho que, assim, vamos tirar todas as visões pré-concebidas, tentar ao máximo. Porém, sim, o engenheiro, você só convence mostrando. Você não convence o engenheiro, você só convence mostrando. Não tem jeito, você não convence, porque o engenheiro, ele é a cabeça setada para entender a questão de forma racional, né? A partir do então, cálculo. você conquista o engenheiro conforme ele vai vendo desenrolar e você vai mostrando os resultados, as pesquisas, né? Você vai comprovando com números e ele se demora, entendeu? É uma jornada. Então, hoje, eu senti muito isso porque como eu estava há muito tempo numa empresa, né? Na Nakata, então eu já tinha conquistado durante esse período todos os engenheiros da Nakata, né? E nessa jornada de 4 anos eu venho conquistando, ainda estou conquistando, não conquistei, mas a hora que você vai trazendo a engenharia hoje, né? Nós como marketing, a gente se relaciona muito com a engenharia, por exemplo, na produção de conteúdos. São os engenheiros hoje que são os nossos experts, né? Que desenvolvem produto, que sabem o que estão fazendo, estão pondo o diferencial de produto, que nos ajudam a construir toda a nossa parte de inbound, é feita com os engenheiros. Então, eles vêm, eles fazem parte dos roteiros, eles trazem os testes, eles veem aquilo transformado em comunicação, em engajamento, eles leem o que as pessoas falam nas mídias sociais, Que legal, eles veem os releases. Até porque conteúdo rico, para ser rico mesmo, tem que ter essa informação muito específica da fonte. Muito específica. E a gente tem, assim, a Fras-le Mobility tem hoje dois centros no Brasil de tecnologia e desenvolvimento, né? A gente tem também um centro no México, a gente tem várias hubs de inovação e desenvolvimento. Então, a gente tem muito conhecimento dentro da empresa, né? E esses engenheiros, a gente tem mais de 100 engenheiros só no Brasil fazendo desenvolvimento. Então, esses caras são os caras que manjam de tudo. Então, trazê-los e transformar esse conhecimento deles em conteúdo rico e tudo que a gente faz hoje pelas marcas, né, é muito legal. E quando eles se engajam com isso e eles começam a ver, aí você vai evoluindo as conquistas e eles vão conseguindo ver e realmente valorizando realmente esse trabalho de construção, né? Tivemos uma iniciativa, né, Sabrina, de uma empresa do grupo da Fras-le Mobility que separa nanopartículas de nióbio, né? Sim. E olha que interessante isso. É uma engenharia, é uma ciência super evoluída. E naquela época a gente foi convidado, Cris, para desenvolver a marca, o nome desse projeto. E a gente teve essa questão de entender bem do engenheiro e conseguir traduzir no que hoje é a One, né? Niobium One, que é uma empresa de nanopartículas de nióbio. Olha que loucura. Eu digo isso porque para vocês verem o nível da engenharia que está dentro da Randon Corp, da Fras-le Mobility, né? É o suprassumo, né? E aí começa a ter os cross, né, de desenvolvimento. Então, hoje a gente tem um disco que tem uma cobertura com essa nanopartícula. Olha só. Para uso extremo, em neve, então o disco não enferruja, não solta, não se transforma, né, no ambiente, com o uso mais radical. Então, a gente vai pondo... E olha que loucura, neve no Brasil não tem, né? Mas uma empresa global precisa de uma solução que encara a neve, porque pelo mundo tem muita neve. Tem muita neve. Muito bom. Que legal.
Vamos falar sobre o futuro? Vamos falar. Quando a gente olha para o futuro, nesses cenários que vêm se desenhando, assim, a gente sabe que cada vez mais é mais rápido o avanço tecnológico, de tudo, assim, né? E a gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo, né? Na nossa área aqui, a gente lida muito, por exemplo, com inteligência artificial, né? Pô, tá aí, a gente tem que usar, a gente tem toda a parte de internalizar isso na nossa cultura, até de empresa, assim, do dia a dia, né? De colocar, capacitar as pessoas, tudo. Mas quando tu olha para tua área, assim, o que tu enxerga nos próximos anos que vão ser desafiadores para ti, assim? Vamos lá, muitas coisas, né? A minha cabeça já foi para várias frentes aqui. Mas a gente tem uma frente, por exemplo, quando a gente fala de futuro, que é o futuro do transporte, né? A gente ainda não saiu do chão. Acho que a gente, uma hora, a Nakata com suspensão vai ter que realmente se transformar, né? Freio, suspensão, ai meu Deus, né? Mas enquanto estamos com os veículos no chão, a gente tem aí uma grande virada ainda dos veículos elétricos e híbridos, né? Hoje já se fala em grandes números aí no Brasil, quase que 10% dos novos veículos, né? Tem se falado que estamos galgando esse número, chegando nesse número, né? Tá vindo muita importação, né? Eu estive em Xangai, né, há um ano atrás, e é uma coisa impressionante o número de montadoras, mais de 30, cada uma com mais de 100 veículos e modelos diferentes. Então, você anda por Xangai, é quase que tudo elétrico ou híbrido e um modelo diferente do outro. Tá? Bonitos, né? Muito bonitos. Lindos, né? E com toda a tecnologia de abastecimento super diferente, as casinhas de abastecimento, que você para o carro, troca a bateria, vai embora. Né? Então não tem nem onde carregar. Você troca a bateria no meio da rua, vai lá, troca a bateria, vai embora. Tem uma em cada esquina. Então, assim, esse processo realmente faz com que a gente tenha que pensar em desenvolvimento de produtos diferentes. Não é o mesmo tipo de produto que vai num carro a combustão para um carro híbrido ou elétrico, né? Usa-se muito menos freio no carro elétrico, né? A forma de dirigir é diferente, consequentemente a suspensão também não precisa, não passa por tantos. Hoje os carros híbridos elétricos estão nos grandes centros, né? Então você não vê carro híbrido elétrico para rodar em estradas de terra. Sim, então, todas as peças do carro são diferentes. E tem desenvolvimento, tem tecnologia, né? Então, acho que isso é o futuro. As marcas têm que estar atentas a toda essa tecnologia embarcada nos novos veículos que estão vindo. E esse nicho está crescendo muito. Hoje é nicho, mas já não vai ser. Com certeza. A gente teve muita resistência ao CD, eu lembro que a gente teve muita resistência ao CD, nunca vamos largar o LP, lembra disso? Daqui a pouco chegou uma hora que não tinha mais. Hoje voltou a vitrola, né? CD, para quem não está acompanhando da audiência, é o Compact Disc, lembra? Você entende? Então, olha a resistência que a gente teve. Eu demorei anos para comprar um CD. Um tocador de CD, de sair do... Então, assim, a gente costuma ter um pouco de resistência, mas acho que está indo rápido e é um caminho sem volta, né? Então... Outra coisa, assim, a inteligência artificial, a prestação de serviço e tudo que a gente fala do nosso mercado tem muita evolução ainda para ter, né? A gente ainda fala, eu gostaria, vamos dar um exemplo aqui, eu gostaria de que eu fosse... Hoje a gente é avisada por e-mail, algumas plataformas, pelo WhatsApp, de algumas manutenções que a gente tem que fazer no carro, né? Mas isso é nada, né, gente? Isso aí é nada. Isso aí é nada. Vai chegar uma hora que a gente vai piscar, vai estar vindo uma pessoa buscar seu carro, que já está agendado, já está lá na sua agenda, você nem percebeu. Essa pessoa está vindo buscar o seu carro da oficina de confiança para fazer uma manutenção, depois te cobrar no cartão, que já tem lá, teu carro vai estar no mesmo dia na tua garagem depois de uma hora e você não vai nem ver isso acontecer, certo? Sim. Porque vai ter uma inteligência artificial, vai sozinho um aplicativo, né? O carro vai sozinho. Então, assim, vamos pensar na parte de suporte e serviços para os clientes, tanto para o mecânico. Eu vi um dado essa semana que mais de 50% das peças procuradas na plataforma
nas plataformas. Eu nem vou falar de todas as plataformas, mas em marketplace, não são encontradas. Tá? Então, assim, como pode hoje ainda um mecânico não encontrar uma peça? Sim. Falta muita tecnologia para ele encontrar essa peça. Nós hoje temos um catálogo Auto Experts, que você consegue ali no Auto Experts procurar a peça e num raio de 1,5 km você consegue saber onde a peça está para você ir lá adquirir, se tiver nesse raio uma loja que é mapeada por nós, né? Então, isso Que é um baita grande serviço, começo, é um baita serviço. Eu tô dando para o mecânico que procura no meu catálogo Auto Expert a peça, onde ele já pode encontrar a peça, num estabelecimento físico. Né? Então, já é uma evolução. Mas nós temos uma prestação de serviço incrível. O sistema logístico hoje no mundo de fazer a peça chegar, claro, temos lugares mais desenvolvidos, outros menos desenvolvidos. Quanto que a gente não tem de evolução tecnológica com logística? Né? Nós estamos agora criando um sistema dentro do nosso CD aqui no Brasil, em Extrema, de Nakata, que é um sistema que se chama AutoStore. Não sei se vocês já viram. É tudo compactado, como se fosse num único caixote. As peças são buscadas por um robô e sai. Você consegue fazer pickings com menos peças, super precisos. Então, quanto que nós não temos para evoluir ainda na parte logística de toda essa distribuição? Sim. Nós vamos ter que chegar num ponto que o mecânico pensou, dali a 1 hora, no máximo, a peça está ali entregue para ele. Né? Então, como nós temos caminhos no futuro de desenvolvimento. E eu tenho certeza que a inteligência artificial vai estar permeando tudo isso que eu falei. Tem muito mais, né? Que não dá tempo de falar todas as frentes aqui. E isso vai, assim, os próximos 5 anos, eles vão ser avassaladores em termos de evolução. Eu tenho certeza. Com certeza. E essa parte de mobilidade, né? Essa parte de mobilidade é algo que sempre é citado, né? Como um dos desafios, né? Porque tem tanta coisa ainda, né? Que nem tu falou da parte de logística. Pô, quando a gente olha para o Brasil, por exemplo, só pegando aqui, né? A gente vê tanto desafio na parte de logística ainda, que é um problema, né? Desde a nossa história de investir somente em rodovia em vez de ferrovia, né? A gente pega várias coisinhas assim e vai trazendo. E aí tu traz lá Xangai, os caras já estão com carro elétrico e tal, andando por tudo. Aqui estamos começando, assim. Então é uma coisa que vai acelerando, né? E vai vindo, e a gente tem que estar sempre olhando para esses cenários futuros, assim, olhando para fora, né? E ainda mais vocês olhando uma empresa global, né? Que tá atuando já lá fora. Então não é assim, vamos esperar e daí nós vamos trazer tecnologia para cá, para fazer aqui pro Brasil, porque vai demorar. Não, calma, a gente já tá lá fora, então a gente já tem que fazer para lá. É esse mercado que a gente está competindo, né? E eu adorei o início da resposta. Enquanto estamos no chão, né? Sim. E quando a gente era criança, a gente pensava, nossa, será que a gente vai voar com carros voadores? E parece que isso está próximo, né? Eu cheguei a ficar na dúvida se um dia eu veria isso. Eu tenho convicção que ainda verei isso, né? Estaremos eu pensava voando. assim, mas a hora que voar, não vai bater um no outro, porque como que vai pensar? E agora eu já penso assim, na hora que voar, quem vai manusear todo o tráfego é a inteligência artificial. Você vai pegar uma rota, você não vai colidir com ninguém. Sim. Não vai nem ter farol também. Você vai vai pelo ar, não é? Olha que delícia que vai ser. Fantástico. A gente podia ficar muito tempo aqui batendo um papo sobre isso. Eu acho muito legal falar sobre futurismo, assim, né? O Henk adora também, né? O Henk, se estivesse aqui, ia gostar de falar de futurismo. Um salve pro Fábio Henkel. Salve aí, ó. Mas já para nós já ir se encaminhando pro nosso final aqui, o que tu pode deixar para nossa audiência de daqui a pouco alguma coisa que tu consome hoje e que é legal de conhecimento para ti e que é legal de compartilhar com as pessoas? Pode ser livro que tu esteja lendo, pode ser um filme, pode ser um podcast, uma série, né? Algo que tá fazendo sentido para ti, talvez às vezes nem profissionalmente, às vezes pessoalmente, né? Que tu pode compartilhar com as pessoas. Olha, tem um livro que eu acabei de ler recentemente, ele se chama Factfulness. Eu li esse livro. Esse livro é um divisor de águas para mim. Mudou o meu jeito de olhar a humanidade, a economia global, a divisão de castas, de dinheiro, de recursos, tudo. Esse livro
Eu recomendo. A gente coloca nos comentários aqui. Sim. Ele é muito bom. Ele desmistifica todas as crenças e os números mentirosos, os vieses inconscientes que a gente tem, que geram nossas opiniões e elas são erradas. Então, e tudo com dados. É tudo muito legal. É interessantíssimo esse livro. Muito legal mesmo. Porque e ele traz muito isso, né? Pergunta para as pessoas, né? Ah, tal coisa. E as pessoas acham as coisas. Aí ele vai lá e mostra por dados. Não, olha só. Tal. É justamente factfulness, né? O nome, né? É um mundo baseado em dados. Tem que ter muito os fatos, legal esse dados, livro. Né? Boa, muito gostei, legal. Vai ter dica. É pra nossa biblioteca do podcast da Spread School. Sim. Bem legal. Acho que o convite que eu faria, assim, o que eu acho que tem sido legal na minha vida fazer é fugir um pouco do algoritmo. O algoritmo tá deixando a gente muito viciado. Bitolado, né? Nós estamos ficando muito bitolado. Então eu tenho realmente me proposto a ver um filme que eu olho e falo, esse filme eu não vou gostar. Eu vou olhar. Muito bom. Porque senão, assim, eu só vou naqueles filmes daquele tipo ou daquele jeito que eu tô acostumada a ver sempre, sabe? Sim. Que eu adoro. Que já sabe que vai te agradar. Eu adoro crime e investigação policial. Se deixar, eu sei todas as séries, todos os filmes, entende? E até ontem eu assisti um filme muito legal que eu recomendo também. Posso? Vai, claro. Que chama 27 Noites. Ele acabou de lançar no Netflix. E ele conta a história de uma senhorinha, sabe? Que ela é uma mente muito de liberdade, essa senhorinha. E ela está passando uns perrengues. Então assistam, porque foi muito interessante. E foi dentro desse contexto. Vamos assistir coisas... Vamos assistir, ler, aprender e observar coisas que estão um pouco fora, sabe? Da nossa visão e do que o algoritmo nos traz tanto, com esse vício que é... Né? A hora onde a gente entra, ele nos captura com aquilo que a gente está acostumado a ver e gostar. 27 noites. Eu não sei se vocês perceberam quando a Sabrina falou, eu adoro crime e investigação. Ela gosta muito, gente, porque ficou claro. Eu gosto mesmo, eu adoro. Eu acho que se eu não fosse marqueteira, eu ia ser inspetora, investigadora, detetive. Acho que eu ia ser detetive criminal. O nome Carbone, né? Assim, parece ainda. Então, acho que é isso. Acho que esse é meu convite. Sair do óbvio um pouco para a mente abrir mais, sabe? E como isso é importante pra gente gerar novas conexões, né? Exato. Não tem como, né? A gente criar, né? Ser criativo, independente da função, se a gente não expandir a cabeça para fora daquilo que a gente já está acostumado, né? Então é sair do túnel, né? E muito disso a gente vive hoje nas plataformas, né? Eles colocam a gente dentro de um túnel fechado, a gente só vê aquilo. E perde essa oportunidade de abrir o leque, né? Exato. E o ser humano nunca conviveu com o algoritmo, né? A gente não sabe. Então a grande maioria tá refém do algoritmo. Tá refém. Nasceu refém, vai morrer refém. Então acho que essa dica da Sabrina, ela é essencial, gente. A gente tem que fugir do algoritmo. Gostei demais. Sabrina, estamos chegando ao fim desse bate-papo aqui. A gente teria assim, horas de conversa. Uma pauta que eu anotei para nós falar num próximo podcast com a Sabrina, sabe o que é? Diga aí. Tempo. Boa. Pauta do nosso almoço, hein? Nem falamos, hoje. Porque eu falei assim, se eu lançar isso aqui, nós vamos ficar mais 2 horas conversando aqui. Nem falamos, mas guardei na mão, agora ela ficou se coçando ali, ó. Ela queria falar agora disso, assim, ó. Não, vamos falar de tempo. Mas muito bom, Sabrina. Obrigada. Eu quero agradecer muito, né, aos nossos incentivadores que dão vida a esse podcast aqui, que é a SPR e Mindset IPO. Os links para conhecer a SPR, para conhecer o Mindset IPO, estão todos aqui embaixo. Estão todos aqui embaixo na descrição, é só rolar ali e conhecer cada uma das empresas. E é claro que se chegou até aqui, tem que se inscrever no nosso canal, né, galera? Vocês estão chegando aqui, olha quanto conteúdo massa que a gente falou aqui com a Sabrina. Conteúdos muito valiosos para ajudar vocês, né, nessa gestão toda de negócios, de marketing, comunicação. Então, se inscreva no nosso canal, dá esse incentivo, deixa o like nesse vídeo aqui que vai nos ajudar a chegar e expandir esse conhecimento, propagar esse conhecimento que é o propósito da Spread School. É isso aí, Cris. E Sabrina, muitíssimo obrigado, né? A gente sabe que a tua agenda é muito desafiadora, né? E que tu tá pelo Brasil, que tu tá pelo mundo e no meio dessa correria tu chegou aqui, parou, né? Dedicou esse tempo tão precioso para que a gente pudesse trocar essas ideias tão legais contigo. Claro, ó, de coração, muito obrigado. Eu que agradeço. Como é que as pessoas te encontram?
nas redes? Elas podem se conectar contigo ou tu é uma pessoa no mais reclusa? LinkedIn, No LinkedIn. eu tô no Sabrina Carbone, no Instagram. Boa. Tem o meu 10 fotos, 10 fotos, com PHOTOSS. Tá. Meu trabalho mais artístico. E e-mail, quem quiser me manda e-mail, sabrina.carbone@fraslemobility.com. E eu vou responder todo mundo. Olha só, nós vamos deixar todos os links da Sabrina aqui embaixo. Então, se quiser se conectar com ela, LinkedIn, Instagram, mandar e-mail, a gente vai deixar todos os dados aqui na descrição. É só rolar, clicar e se conectar com ela. É isso aí, gente. Valeu, Sabrina. Muito obrigado por esse Obrigada papo eu. aí. Beijo, Sabrina. Valeu, Juliano. Vamos. Tamo junto. Tamo junto. Valeu, galera.